Pessoal, vou conversar agora com Ricardo Freitas, radiologista intervencionista. Para quem não sabe o que é, fiquem ligados. Obrigado, Ricardo, por aceitar o convite aqui para explicar para a gente e mostrar essa parte da medicina que não para de crescer. É um prazer ter você aqui. Paulo, o prazer é todo meu. É uma honra ter sido convidado para fazer essa entrevista, esse bate-papo. Acho que é uma oportunidade única para a gente explicar aí e trazer para o público geral essas novidades e o que a gente tem de melhor aí dentro da tecnologia em favor dos pacientes. Conta pra gente a sua formação, Ricardo, brevemente. Resume um pouquinho, depois eu vou aprofundando aí o que a gente achar que vale a pena, senão a gente fica horas. Vamos lá. Bom, eu atualmente estou com 25 anos de formado, né? Formei na Universidade Federal de Minas Gerais, em 1999, e eu trilhei até terminar a minha especialização 6 anos a mais de formação em residência médica. Essa é a nossa pós-graduação em serviço. A minha escolha inicial foi a clínica médica. Então, toda a jornada durante a faculdade era vislumbrando uma especialidade clínica. Que nem eu, votos de pobreza. Aí depois... Mas e acho que eu exerço ainda essa clínica de forma convicta. Mas um evento durante a residência de clínica me fez refletir muito, porque eu acompanhei um exame de ultrassom de um paciente, e ali a nossa colega que fez o exame mostrou que a suspeita era um abscesso no fígado, e se ofereceu inclusive para fazer a drenagem guiada por ultrassom. E ali eu fiquei surpreso, falei, quando seria possível? Só para dizer, abscesso, para traduzir para o público não da área de saúde, abscesso é uma bola de pus, uma concentração de pus lá. E se você não dá antibiótico, você não debela aquilo. Você tem que esvaziar de alguma maneira aquele abscesso, aquela coleção, aquela bola de pus. Isso mesmo. E assim, na verdade, os pequenos você não precisa esvaziar. Pequenos o antibiótico resolve. Os grandes... a partir de um certo tamanho, precisa de uma intervenção que ou é uma ressecção, quer dizer, operar o fígado ali e abrir, fazer uma cirurgia para drenar o abscesso do ponto de vista de cirurgia, ou uma opção menos invasiva, que é fazer uma anestesia local, inserir uma agulha e usar essa própria agulha com uma seringa e aspirar. Foi o que foi feito. E ali ela já me mostrou, olha, o resultado era isso mesmo, confirmou e já estava tratado. Então, quando em vez de abrir e fazer um corte monstruoso lá, já trocou por um furo que ela nem lembra que teve. Então aquela experiência ali do paciente e a minha de assistir aquilo me fez pensar muito. Isso foi no ano 2000. Eu acho que eu quero seguir essa linha de terapia dentro da medicina. Nós estamos 25 anos atrás. E aí você largou a clínica médica. E aí... Largou não? Eu diria que eu fiz uma mudança. Um acréscimo. Você completou a residência? Eu completei a residência. Completou 2 anos. Completei os 2 anos. Trabalhei como emergencista no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, e inclusive durante a minha residência. Então, eu fazia residente durante a semana e era plantonista no fim de semana. Aí já a residência de radiologia e trabalhava como emergencista. Isso. Tá bom. E a ideia era manter, ganhar a mão, né, ganhar a experiência como médico, né, dentro das situações mais críticas, e ao mesmo tempo fui fazendo a minha formação como radiologista, mas já com o pensamento de buscar radiologia intervencionista depois dos 3 anos de radiologia. E ali eu encontrei talvez uma coincidência. A Universidade Federal de Minas Gerais tinha um convênio com a Universidade Luiz Pasteur de mais de 30 anos naquela época, já com várias equipes de cirurgiões e clínicos que foram para a França se especializar, aprimorar em alguma área. E eu encontrei ali um colega radiologista intervencionista na Universidade Luiz Pasteur, em Estrasburgo, na França, e fiz o contato com ele.
Estrasburgo, na França. Na divisa Mas é um com a nome, Alemanha. é isso que eu falo, um nome alemão. Alemão. Fica naquela região da Alsácia-Lorena. Da Alsácia, exatamente. Aquela região que foi disputada em várias guerras. Em várias guerras. Grande reserva de... Estou lembrando do meu caderninho de história de 30 anos atrás, quando eu prestei vestibular. De reserva de minério, não é isso? Carvão. E ali eu fiquei um pouco mais que 1 ano e meio lá fazendo essa especialização. Deu tempo também de estudar um pouquinho, entender. A gente até descobre, né, que na verdade ali era da região que depois se tornou Prússia e depois Alemanha, e o primeiro rei francês, né, por volta de 1500 e pouco, ele anexou aquela região ao reino da França, né, já naquele momento. Então, 1875, a Prússia... Franco-prussiana. Isso, aí a Prússia anexa de novo a região. E aí, na Primeira Guerra, devolve-se. Depois, na Segunda Hitler Guerra, invade. Anexa de novo. Aí, que beleza. Você foi pro... ali foi realmente um lugar disputado. E é um lugar rico, muito produtivo do ponto de vista todo cultural e na ciência. E é uma universidade aberta ao mundo, né? Então tem, na verdade, pesquisadores e pessoas do mundo inteiro frequentando aquele centro de formação. Fez pesquisa lá também ou fez só... Eu fiz a minha formação como residência, mas publiquei trabalhos junto com... você fez residência lá? Sim, lá foi residência. Você começou na UFMG e depois foi para lá? Terminei para lá. Quanto tempo ficou lá? Lá foi 1 ano e meio mais ou menos. E ali foi focado já... em radiologia intervencionista. Na intervenção. Tá bom. E aquele período, então, assim... Tinha outros brazucas lá ou não? Em outras áreas, sim. Em outras especialidades tinha urologia, clínica médica, geriatria. Tinha um colega do Rio que inclusive me ensinou a entender um pouco mais sobre os vinhos franceses. Ele adorava culinária. Deu várias dicas, né? Tá. Mas voltando assim para a parte técnica de formação, ali foi curioso até, porque quando eu fui, o chefe do serviço me chamou logo no começo, né, e fez aquela pergunta assim: mas por que você veio? O que fez você sair lá do seu país para se formar aqui? E eu fui muito pontual, né? Eu falei com ele assim: eu vim porque eu queria aprender sobre vertebroplastia. Eu li um artigo seu. Ele, na época, tinha já no currículo mais de 3.000 procedimentos de vertebroplastia realizados. Isso estamos no ano... 2005. 2005. 20 Quer dizer, 20 anos atrás, ele já tinha mais de 3.000 vertebraplastias. E ele não é ortopedista, ele é radiologista. Ele é um radiologista, exatamente. Só para explicar o que é uma vertebroplastia. Fala você para eu não falar besteira. Vamos lá, eu ia falar com as minhas palavras aqui, mas vamos lá. Basicamente é um tratamento da vértebra doente. Então a vértebra que sofreu não necessariamente fraturada. Não necessariamente fraturada. Então, assim, na verdade, talvez o maior volume de pacientes tratados com vertebroplastia, o motivo é uma fratura por osteoporose. Achatou a por vértebra. insuficiência, exatamente. Mas existem... A primeira vertebroplastia, por exemplo, ela foi indicada nos anos 80 para um paciente que tinha um hemangioma agressivo, quer dizer, um tumor benigno da coluna de base vascular, quer dizer, que tem muitas artérias e veias e começa a crescer na vértebra e causar sintomas, porque a medula espinhal, os nervos estão muito próximos. Então, o paciente sente dor, tem sintomas neurológicos. Então, o primeiro paciente foi para essa indicação. Depois, eles perceberam que também uma indicação muito boa era para pacientes com tumores vertebrais. Então, não necessariamente tumores que já tinham causado fratura, mas que causavam risco de fratura ou dor. E aí, nessa vertebroplastia, você vai com uma agulha lá, direcionada... Exatamente, por imagem. E solta um cimento lá. Ali a gente chama de cimento porque, na verdade, é um polímero. Esse polímero é um líquido mais um componente em pó, que quando misturados reage e começa a enrijecer, endurecer. Igual o amálgama de dente, né? O dentista usa, ele faz aquela pastinha, ela está meio mole, ele coloca e depois ela enrijece. É o mesmo... Recupera a altura da vértebra? Não recupera a altura da vértebra.
Não era. Mas tira a dor. Tira a dor. E tira como se fosse um milagre. Né? Então, a pessoa está com uma dor, acabou de fraturar a vértebra, não consegue se mexer, injeta o cimento lá e tira a dor com a mão. Com o passar do tempo, né, houve, como em tudo medicina, né, a medicina, quando surgem técnicas inovadoras, novidades, a gente tende a indicar, ou mesmo medicamentos, né, a gente tende a indicar essas terapias para um monte de gente. Aí começa a aparecer os problemas. Aí começa a ter os problemas. Aí você revisa isso rapidamente, olha, para essa população isso não é bom, para essa aqui é o mais indicado. Então hoje, qual que é o conceito melhor sobre vertebroplastia para o tratamento, por exemplo, de fraturas por osteoporose? O entendimento melhor, isso foram feitos vários estudos ao longo dos últimos 15 anos, para mostrar assim, qual que é o paciente ideal para esse tratamento. O paciente que sofreu uma fratura por osteoporose, por uma insuficiência da matriz, do osso, né? E ela fratura e continua fraturando. Então, em geral, uma parcela importante dos pacientes que sofrem uma fratura aguda, se a gente der uma medicação, tratar clinicamente, eles tendem a responder. A gente precisa identificar aquele paciente que, com o passar das semanas, não vai ter uma resposta tão ideal. Mas ainda não é a primeira escolha. Não é a primeira escolha. Você ainda tenta não fazer a vertebroplastia e ver se ele reage, se continuar achatando lá. O paciente que não responde, isso você começa a desconfiar. E por que não faz de cara? Já tira a dor rápido. Por que não faz logo em todo mundo? Ele oferece risco também. Então, todo procedimento... Então, qual que é o risco? Isso que Quais os riscos? Então, primeiro, inserir uma agulha dentro da vértebra, nós precisamos de uma boa técnica, né? Vamos utilizar equipamentos de imagem, raio-x, tomógrafo, e vamos posicionar pela região lombar, né, ou dorsal, uma agulha que tem um calibre e ela vai entrar dentro do osso e vai ser colocada dentro do corpo vertebral. Para chegar lá no corpo, já tem que passar pelo pedículo, que é uma área fina. Quer dizer, ali eu já tenho... O pedículo é onde tem os vasos sanguíneos, artéria, veia. O pedículo é a parte óssea, só que do lado dele, e normalmente essa agulha ela tem quase que o mesmo calibre do pedículo, do lado do pedículo tem os nervos e tem vasos sanguíneos. Então, um sangramento para o canal vertebral é ruim, quer dizer, pode trazer um problema maior para o paciente, tem que ser tratado muitas vezes como uma cirurgia maior. Uma punção inadvertida de um nervo com uma agulha mais calibrosa pode causar uma lesão permanente. Então, uma lesão neural. Então, assim, a gente... Mas o cimento técnico, em si não tem problema? Tem também. Então, o cimento, como ele é um polímero, normalmente nós vamos fazer a injeção de cimento numa forma mais pastosa. Mas se ele tiver um escape indesejado e atingir, por exemplo, uma veia do canal vertebral e migrar para o canal vertebral, também tem que converter para uma cirurgia aberta. Você já fez quantos? Eu acho que eu perdi as contas aí de números, talvez acima de 200 casos. 200 casos. Desses 200, quantos você teve de complicação? Se você não se incomodar de falar. Não tem problema de falar. Assim, complicações graves, nenhuma. Mas nas mãos de alguém treinado, a chance de ter complicação diminui. É muito baixo. Mas a injeção do cimento, a migração do cimento, a gente consegue observar. E ela não é tão simples assim de controlar. Então, eu já tive paciente que eu tive migração do cimento próximo do canal e deu sintomas leves, mas a gente conseguiu interromper essa migração no procedimento. Mas você vê durante o procedimento. Você vê e você tem que estar com o olho bem treinado e saber fazer isso aí e reagir rapidamente. Você consegue evitar uma catástrofe. Mas não deixa de dar sintoma para o paciente. Às vezes tem ali um pouquinho de dor que você consegue conduzir com analgésico, com anti-inflamatório e passa, melhora e estabiliza. Mas é sempre um procedimento de risco. Então, a gente tem que prever o risco. Quer dizer, se o risco ele é mais aumentado em um determinado paciente do que outro, ou se caso haja uma complicação maior, o paciente vai suportar o tratamento da complicação.
Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer quando a gente vai indicar ou não indicar um tratamento. Bom, mas isso foi o que te motivou a ir para lá. Agora, a radiologia intervencionista é um mundo De possibilidades. Quer dizer, estamos falando de diagnóstico, estamos falando de tratamento. E da vertebroplastia, só para a gente expandir um pouco mais, né, que foi uma das coisas que virou minha linha de pesquisa aqui na Universidade de São Paulo, né? Então, a gente, junto com o tratamento de vertebroplastia naquela época, que era já uma coisa bastante sofisticada, estavam surgindo os tratamentos de tumores, né? As chamadas ablações térmicas. Na época, o que era mais... Isso aí você já tinha voltado para o Brasil? Eu ainda estava lá. Estava lá. Estava vendo ablação por radiofrequência, ablação por laser, foram as primeiras técnicas que foram surgindo, né? Quer dizer, um tratamento de tumor pela intervenção radiológica. Você inserir, do mesmo jeito, inserir uma agulha que emite uma energia, e essa energia é capaz de destruir as células tumorais e preservar os tecidos vizinhos, né? Preservar a anatomia. Não destrói tudo, preserva o que é bom e tira só o que é ruim? Você consegue selecionar, digamos assim, um dispositivo de ablação por laser, por radiofrequência, essa energia é controlada. Então, você tem uma troca de energia entre as células, liberação de calor ou produção de gelo de uma forma geométrica. Então, o que se assemelha, seria mais fácil falar assim, de uma forma esférica. Tá? Então, se eu tenho uma agulha que pode emitir uma energia de forma esférica e o que está dentro daquela esfera vai ser tratado pela temperatura, agora eu consigo pensar, se eu tenho um paciente que tem uma lesão tumoral esférica. Se é uma esfera perfeita, tudo bem. Exato. Então, claro, mas vamos pensar... Uma coisa nos arredores vai junto. Com fins didáticos, né? Se a gente pensar que se eu tenho uma lesão esférica, vamos supor, de 2 centímetros, e eu consigo produzir uma esfera de energia de 3 centímetros, e eu consigo colocar essa esfera de energia exatamente no centro para que ela cubra toda a lesão de 2 centímetros, eu ainda tenho uma margem de segurança de meio centímetro para cada lado. Perfeito. Certo? Então, essa é a ideia. É você conseguir encaixar uma forma geométrica de uma energia com um tumor também geométrico. E aí, como que eu faço isso? E aí você tira o mercado do cirurgião. O cirurgião vai operar menos. Eu acho que a gente não tira mercado de ninguém. Eu acho Mas que... se eu tivesse uma bolinha lá para remover, eu preferia fazer uma ablação, termoablação, do que cortar. Por isso eu acho que... Quando você dá a opção para o paciente, ele escolhe o quê? Nós temos que pensar, então, na formação médica de ampliar a oportunidade para a formação de novos cirurgiões do futuro, que vão incorporar essas tecnologias dentro do seu arsenal, vamos dizer assim, terapêutico. Acho que fazer uma combinação de cirurgia com radiointervenção. Eu acho que esse é o desejo para a gente pensar num mundo que oferece mais tecnologia para o maior número de pessoas possível. A gente tem que pensar em algo dentro dessa linha de raciocínio, com certeza. E para que tumores que isso se aplica? Os tumores, historicamente, nós começamos a indicar isso. O primeiro tratamento de um tumor por ablação térmica foi em 1990, foi um tumor hepático, um hepatocarcinoma, um tumor primário do fígado. A partir daí, começou a se indicar mais e para metástases com cura, porque aquela história, se você tem um indivíduo com um hepatocarcinoma de 2 centímetros e faz uma ablação de 3 centímetros, incluiu todo o tumor, aquela terapia está resolvida. O que a gente tem que lembrar é que, com muita frequência, o hepatocarcinoma, por exemplo, é uma doença que vem de um fígado doente. E é um fígado aparece em outros lugares. Formador de tumores. Então, você resolve aquele, mas às vezes vai... É comum ter vários tumores ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender, na verdade, é sobre o quê? Sobre a biologia de cada doença.
A gente entender como funciona, né, e por que a gente chama, o que a gente está falando aqui, Paulo, é de uma terapia local, certo? Então, se eu tenho uma doença que tem uma alta probabilidade de ficar ali naquele local, talvez essa seja uma boa indicação. Um paciente que tem uma doença já sistêmica, disseminada, esse paciente ele precisa ser raciocinado, manter o raciocínio da terapia sistêmica, normalmente uma terapia oncológica. Mas toda vez que a gente precisa, que o oncologista precisa de um apoio, ou ele vai buscar a cirurgia, ou ele vai buscar a radiologia intervencionista. O ano passado, por exemplo, foi a primeira vez que foi publicado, e isso é disruptivo, porque é o primeiro estudo publicado na ASCO. A ASCO é o Congresso Norte-Americano, né, de Oncologia. É um evento importantíssimo na área da oncologia mundial. E ali foi publicado o primeiro estudo, onde se fez um estudo randomizado, quer dizer, comparou-se 2 grupos, em que os pacientes com câncer de intestino e metástases hepáticas faziam a terapia sistêmica e a hepatectomia, que é o tratamento gold standard, o padrão Tirar uma de parte do tratamento. fígado, E o outro cirurgicamente. grupo foi para ablação guiada por tomografia, por ultrassom, guiada por imagem, mais terapia sistêmica. E o desfecho foi favorável para o segundo grupo, da ablação. Quer dizer, ele comparou quimioterapia e cirurgia com quimioterapia e ablação. E ablação térmica. Térmica. E ele deu a resposta E foi favorável para ablação. Por quê? O que foi favorável? Na verdade, a taxa de sobrevida dos 2 foi semelhante. Mas o outro não ganhou um corte na barriga. a taxa de complicações foi menor e a qualidade de vida para esses pacientes com ablação térmica foi superior. Tempo de hospitalização menor perda sanguínea, menor perda dos dias de incapacidade funcional, porque você Ele vai para casa, dá alta e o paciente não tem aquele impacto do pós-operatório. Então, essas razões são suficientes para a gente pensar, né, numa indicação. Eu vivo isso há 18 anos. Eu vejo isso... Agora, vamos lá. Fígado, tireoide. Não dá para pegar tireoide? As bolinhas tem na tireoide. Por que ainda estão operando tireoide depois disso? A tireoide, ela foi desenvolvida em 2000, a primeira técnica, no ano 2000, a primeira técnica de ablação de nódulo benigno de tireoide. Em 2000 foi curioso essa história, porque foram os italianos que começaram a fazer a técnica de ablação a laser na tireoide, no ano 2000. E um grupo dinamarquês publicou um ensaio clínico em 2002 sobre esse mesmo tema. Em 2008, laser também, não é termoablação, laser. Tá. É uma termoablação. O laser é uma termoablação. A diferença dessas ablações, eu vou aproveitar e fazer um parênteses, depois a gente continua na tireoide. Ablação térmica é o termo mais justo, vamos dizer assim, para a gente falar sobre uma terapia onde eu estou aplicando uma energia que vai resultar em alteração da temperatura. Pode ser para mais ou para menos? Pode ser. Exatamente. Eu posso congelar. Então, para o congelamento, nós vamos chamar de crioablação. E para a temperatura quente, eu vou usar a ablação térmica pelo calor. E aí eu vou incluir o laser, a radiofrequência, micro-ondas. Se eu estiver esquecendo alguma, depois eu lembro. Mas basicamente essas tudo isso está na ponta da agulha, né? Exato. E como assim? O micro-ondas, fala micro-ondas é exatamente o forno de micro-ondas, a mesma energia do forno micro-ondas, só que agora a energia parte da agulha para fora, né? Então, o que o micro-ondas faz? Ele ferve as moléculas de água, né? Ele eleva a temperatura das moléculas de água e a gente desidrata o tumor pelas moléculas de água. Radiofrequência é um mecanismo um pouquinho mais elaborado, mas basicamente existe uma agitação iônica nos íons das células, e as mais prevalentes ali que vão sofrer essa alteração de energia são as de sódio e cloro, que tem um íon só, Na+, e Cl-. Como é muito prevalente dentro das células, esses íons agitando, eles liberam calor. A partir de 42 graus,
desnaturação de proteína. 60 graus de temperatura, morte celular, e aí mantendo aquela temperatura a 60 graus em média, a gente tem ali então uma área de lesão causada pela temperatura e necrose. No frio, usa-se equipamentos com circulação de gás que não entram em contato com o corpo humano, ele circula na agulha e sai, e essa expansão do gás dentro da agulha é que promove uma reação chamada endotérmica, que é uma reação da física, e que vai diminuir a temperatura dos tecidos vizinhos. Então, se eu estou com a agulha dentro do tumor, o tecido vai congelar. É incrível, mas é assim que acontece. Congela-se rapidamente, 150 graus negativos, aquela célula morre, depois a gente aquece a agulha com um gás hélio e retira a agulha. Então, quer dizer, basicamente todas essas lesões da ablação térmica, as lesões, os tumores que são congelados ou aquecidos, eles permanecem no lugar, eles não são retirados. E aquela estrutura que sofreu alteração da temperatura vai simplesmente ser absorvida pelo corpo ao longo do tempo. Então, o organismo vai fazer o reparo cicatricial somente daquela área que foi tratada. E isso está sendo feito na tireoide? Isso depois. Também é feito na tireoide. Ano 2000 então, foi o primeiro? Foi o primeiro em tumores benignos. Tá? E aí, 2008, um colega na Coreia do Sul aplicou a energia de radiofrequência e começou a fazer esse tratamento. Isso, no Brasil, nós fizemos o primeiro projeto aqui no Hospital das Clínicas em 2010. Isso, eu ia falar, eu estava na residência e uma paciente minha da geriatria foi a primeira. Lá no HC? Lá no HC. Então foi comigo. Foi você? Olha só. Então você acompanhou esse projeto. É verdade, eu estou lembrando agora, por isso que linkei aqui. Mas aí foi crioablação. Foi laser. Laser? Eu trouxe o laser para cá, embora a gente não tenha ainda o laser comercial para isso no Brasil, a gente tem mais a radiofrequência disponível, a gente conseguiu fazer esse desenho, foi um projeto financiado pela FAPESP. Então não foi 2010? Não, foi 2009 que eu saí da residência? Eu acho que não, na tireoide... O primeiro mês de 2010. Foi por ali. Mas o que nós conseguimos... Eu lembro desse caso, falei, um negócio pioneiro. Porque até uma assistente, o marido dela era cabeça e pescoço, eles foram testar um negócio novo. Sim. E não foi operado, foi a ablação, aí, termoablação e... Enfim, mas tudo bem. Mas muito legal. Assim, a gente, nessa época a gente conseguiu fazer um projeto, foi financiado pela FAPESP. A gente fala porque é importante dar os créditos para a agência, porque... A gente fala, eu sou uma pessoa que não posso me queixar do financiamento de pesquisa no Brasil, porque a gente conseguiu vários projetos aqui no HC, por verba, né, de agência de fomento. É trabalhoso, mas valeu muito a pena. Foi meu pós-doutorado, ablação a laser nódulo tireoidiano. Foi um trabalho que nós publicamos na revista internacional. Foi referenciado ano passado nos guidelines dos Estados Unidos sobre tratamento de nódulo tireoidiano. Deixa a gente bem orgulhoso de ter o trabalho aqui do Brasil, do HC, do INRAD, sendo citado num paper que é a diretriz de como fazer o tratamento nos Estados Unidos. Né? Então isso aí não deixa de ser uma grande honra. Parabéns. E a gente... com esse histórico de ablação de nódulo benigno e uma interação muito forte no Instituto do Câncer com o grupo de endocrinologia e cabeça e pescoço, a gente desenvolveu muitas linhas de pesquisa dentro dessa área. Então, em 2013, começaram a surgir as primeiras publicações do tratamento do câncer de tireoide, do microcarcinoma papilífero, com ablação. E ainda não é a primeira escolha? É um assunto que gera alguma polêmica. Eu falo assim, eu trato ele da seguinte forma: o microcarcinoma papilífero, e aí eu acho que se aplica ao câncer de próstata, ao câncer de mama. Nós precisamos entender onde ele vai se encaixar melhor no tratamento dessas lesões. Recentemente eu fiz uma reflexão dessa junto com o grupo lá de tireoide, porque guardando as semelhanças, quando a gente começa a comparar em todos os trabalhos, em todas as áreas, então você fez a pergunta, né, chave aí, que quais são os tumores que se tratam com essas técnicas?
A gente tem boas publicações mostrando eficácia de crioablação ou ablação térmica para tumor de mama, para câncer de próstata e para o câncer de tireoide. Então, onde que esses mama, três... Mama, próstata e tireoide. Imagina onde que esses três cânceres encontram um lugar comum com a terapia ablativa térmica. É isso que eu notei observando os trabalhos que estão sendo publicados. Vou te dar esse exemplo. Ó. Vamos lá. Na próstata, melhores indicações de terapia focal. Um paciente com uma classificação de risco baixo, que vai para a vigilância ativa. Então, esse paciente que tem e aí tem os critérios, a gente não precisa entrar muito em detalhe, mas um Gleason mais baixo, né, para ter classificação anatopatológica, grau de malignidade, exato, de agressividade, né? Então, esse paciente, quando ele é classificado como baixo risco ou até o risco intermediário, esse é um paciente que você pode dar a chance de observar, e a dificuldade, às vezes, a ansiedade não consegue e gerenciar essa situação. O indivíduo está com câncer e vai ficar observando, né? Então, se você dá para ele a oportunidade de um tratamento focal, você ainda dá para ele a possibilidade de um resgate cirúrgico, caso no segmento ele precise de uma nova abordagem. E esse tratamento focal... com terapia ablativa, né? E deixa sequelas? Se executado de forma inadequada, ele pode deixar sequelas. Essa questão de... Mas o índice é mais baixo do que não? É muito baixo. Muito baixo. É muito baixo. Sequela de tratamento de próstata é impotência e incontinência, basicamente. Basicamente. É muito então, vamos lá. Impotência e incontinência. Nesse caso, a gente tem duas situações. Imaginar um paciente com um tumor focal de próstata que tem uma lesão passando próxima do feixe neurovascular. A chance ali é maior. É onde mora o perigo. É uma lesão do feixe neurovascular. Se ele é muito próximo, talvez a melhor indicação de tratamento para ele seja a eletroporação irreversível. Eletroporação, já vamos falar sobre isso. Nós vamos falar, mas ela é uma terapia focal que também usa agulhas e não é térmica. Então ela não se classifica, ela tem um outro mecanismo de ação, não classifica como as outras que eu falei antes, as terapias térmicas. Agora, se essa lesão focal ela está um pouco distante do feixe neurovascular e eu consigo ver e identificar isso claramente, eu posso utilizar uma terapia térmica para tratamento. Existem várias publicações a respeito, a maioria delas com crioablação. Quer dizer, você está com a próstata lá e um tumor afastado ali, dos feixes, você vai lá e dá um tiro certeiro. Mas também não está próximo da uretra, não está próximo do feixe neurovascular e a gente consegue abordar aquilo ali. A uretra a gente consegue ainda proteger com um dispositivo que aquece a uretra, então evita a lesão da uretra com a crio, ela pode chegar até um pouco mais perto. Mas o feixe neurovascular, esse a gente tem que tomar cuidado. E você identifica a localização pela ressonância e pela biópsia? Pela ressonância e pelo ultrassom transretal. A gente consegue usar todas essas informações. Saber onde é que está o tumor. Tá, então, esse é um exemplo de como fazer uma indicação de uma terapia focal na próstata. Na mama, mesma coisa. Então, a gente vai ter... Os pacientes têm que ter critérios, né, hormonais, então tem que ter uma certa idade. Então, é um grupo de pacientes em que o tumor ali de mama não é tão agressivo que talvez permita a gente oferecer essa terapia sem a necessidade de uma mastectomia ou quadrantectomia. Então, que é bem menos mutilante. Menos mutilante. Mas dá para fazer ainda o linfonodo sentinela ou não? Dá para fazer o tratamento dos linfonodos, sim. Então, a gente tem uma experiência pessoal aí transportando o câncer de tireoide para aqueles pacientes que já operaram do câncer da tireoide, retiraram a tireoide e já fizeram iodo quando o câncer é do tipo papilífero ou quando não é, que o medular é mais raro, né, são 3% somente. Mas esses pacientes podem, com muita frequência, desenvolver as metástases linfonodais no pescoço.
E nesse campo é uma das grandes linhas de pesquisa que nós desenvolvemos aqui no Hospital das Clínicas. Hoje a gente tem uma experiência grande para poder falar a respeito do tratamento das metástases linfonodais no câncer de tireoide. E a eficácia está se mostrando realmente muito alta, com baixo índice de complicação e com o benefício do paciente fazer esse tratamento em caráter ambulatorial, quer dizer, nem internar ele precisa. Você quer falar já da eletroporação ou você quer aprofundar mais nas termoablações? Eu acho que a eletroporação é um tema relevante, Paulo, porque ele tem... Eu nunca tinha ouvido falar de eletroporação. E se eu te contar que essa semana eu recebi uma solicitação, a gente faz revisão de artigos para algumas revistas aí da área, né, científica. Sim. E eu recebi essa semana e agora eu achei curioso, porque é uma nova tecnologia, vamos dizer, semelhante à eletroporação, mas é uma evolução da eletroporação. Então, quer dizer, o que a gente está recebendo de novidades é uma coisa incrível. A gente vai para os congressos europeu, norte-americano, de radiologia intervencionista, e a evolução ela é permanente. Quer dizer, a chegada de novas tecnologias, de novas soluções. Parece que a indústria e toda a engenharia está trabalhando, buscando trazer soluções que são cada vez mais impressionantes do ponto de vista de eficácia e de menor taxa de complicação. Então, a eletroporação, basicamente, o que ela propõe, né? Quando a gente fala lá em nível das células, né, do nosso organismo, essas células, como que elas funcionam, né? Elas têm uma membrana, que a gente chama de membrana celular, e ali tem troca de íons, né? Troca de solventes, solutos, quer dizer, de líquidos e de minerais, né? E essas substâncias, elas atravessam a membrana celular através de pequenos orifícios, né? A gente lembra lá os canais de cálcio, né? E o que a eletroporação é? É uma troca de energia altíssima por milissegundos, por alguns segundos, que faz, isso foi estudado, obviamente, né? Mas submeter células a essa transmissão elétrica entre agulhas causa uma perda da capacidade da membrana celular transportar esses íons. Então isso vai levar, em última análise, a uma morte celular programada. Não a uma necrose, não tem elevação de temperatura, não tem, então, risco de lesão de nervo, não tem risco de lesão da parede, da víscera, porque parece que o que foi entendido é que as células dos tumores têm uma sensibilidade maior a essa transformação de energia. Então você preserva totalmente o que está ao redor. Preservar as estruturas. Diferentemente, por exemplo, se eu fizer por exemplo, o tratamento de um tumor de pâncreas que está aderido ao duodeno, se eu fizer uma terapia ablativa térmica, muito provavelmente essa parede do duodeno também vai sofrer. E se eu não conseguir separar, vai ter uma perfuração, uma lesão de alça e tudo. Então, quando eu entro com a eletroporação ali, eu estou preservando a parede do tecido normal. Nossa. Incrível. Por que não faz sempre a eletroporação? Muito mais caro? Nós temos a questão de disponibilidade. Então, primeiro, é uma tecnologia nova, tem pouca gente que ainda domina essa técnica. Você precisa ter uma formação dentro dessa área da imagem. Se eu quero utilizar um probe, existe a possibilidade de fazer isso em intraoperatório. Mesmo fazendo intraoperatório, eu preciso de ultrassom. Eu preciso colocar um aparelho de imagem para guiar. Então, assim, se eu vou usar o ultrassom intraoperatório, a pergunta é: por que eu não faço isso percutâneo, quer dizer, através da pele? Por que precisa abrir, né? Então, aí depende dos recursos de cada instituição, de cada lugar. Então, se você tem na instituição uma pessoa, um indivíduo que é formado e que tem a capacidade de fazer
o procedimento guiado por imagem, e ele foi também treinado para o tratamento de tumores, e também já se familiarizou com essas novas tecnologias, então essa pessoa, eu acho que ela tem condições de caminhar em cima desse tratamento. Então, assim, infelizmente, essa talvez seja a fragilidade, quer dizer, é muita novidade, mas com pouca gente ainda familiarizada. Vamos supor que tivesse mais gente treinado, não seria a primeira escolha para tudo? Talvez isso vai se Eu gostaria de fazer para tudo, qualquer bolinha que eu vejo no meu corpo, mas aí só vai pegar as bolinhas do mal, é isso? Só as bolinhas, os tumores que são realmente malignos são sensíveis a isso. Você fez uma pergunta muito interessante, porque essa semana eu estava fazendo uma revisão sobre pegar um adenoma, um tumor benigno. Essa semana eu estava fazendo uma revisão, foi publicada esse mês, um trabalho interessante, uma meta-análise, aí você vai ver, uma meta-análise que conseguiu filtrar 4 artigos, você vê a escassez, né? E sobre crioablação de endometriose abdominal. Eu ia citar isso daí. Que é um drama para crioablação. Crioablação. As mulheres sofrem pra caramba. Você não está falando de eletroporação, você está falando de crioablação. Então imagina que você pode oferecer uma terapia, claro que não vai ser para todas as pacientes, então a gente tem que selecionar. Então, quais vão ser os critérios de seleção para pacientes com endometriose? Focos de endometrioma que não estão, por exemplo, aderidos ao intestino, porque se tiver uma necrose da parede, vai ter uma perfuração. Mas aquele foco, por exemplo, na parede do abdômen, não tenha dúvida que é um caso para ser tratado com terapia ablativa melhor do que com a cirurgia. E por que não eletroporação? Porque eletroporação não pega. Pelo custo. Pelo custo. Eu acho que aí a gente tem que saber usar também a razão, né? Assim, a gente não deve gastar desnecessariamente. Então, os recursos eles são limitados. Então, nós temos aí, numa escala de custo, vamos lá, uma vez para radiofrequência, 1,8 para micro-ondas, isso na realidade brasileira, né? 2,5 para crioablação e nós vamos subir aí para 6, numa escala de 1, considerando a radiofrequência, 6 para eletroporação, em termos de custo. Proporção de custo. Proporção de custo. Então, 6 vezes mais caro uma eletroporação do que uma ablação por radiofrequência. Então, se eu estou diante de uma situação que eu posso tratar uma lesão de forma eficaz com radiofrequência, eu não vou indicar as outras técnicas. Mas se tivesse o mesmo preço, você não teria muita dúvida. Eletroporação. Ainda assim, aí eu vou teriam indicações melhores para uma e para outra. Eletroporação, eu preciso fazer 3 pulsões. A radiofrequência 3 agulhadas, usar porque uma você agulha, tem que passar exatamente. Eu tenho que usar 3 agulhas em paralelo e a radiofrequência uma. Então eu vou para o mais simples também. Né? Então, assim, na verdade, os critérios para o paciente, o que é mais seguro, o que é mais vantagem. Eu tive uma situação o ano passado, inédita assim, na minha vida, no meu dia a dia, que eu indiquei no mesmo tratamento uma ablação por micro-ondas e uma crioablação. Aí você fala, mas como assim? Olha, era um paciente que tinha uma lesão peripancreática e uma lesão aderida ao baço. E ali o meu dilema era, se eu usar a crio aqui peripancreática, eu acredito que eu vou ter mais controle para tratar a lesão, porque eu consigo ver com perfeição o gelo se formando na tomografia, coisa que eu não vejo com micro-ondas ou radiofrequência. Tá? Então, ali eu conseguiria, assim, eu posso fazer a crio e evitar uma pancreatite. Dá para evitar uma pancreatite? Porque era uma lesão fora do pâncreas, mas muito próxima a ele. E tudo que eu não queria era ver esse paciente desenvolver uma pancreatite depois do tratamento. Mas se for um tumor de pâncreas, aí é melhor eletroporação. Agora, esse mesmo paciente tinha uma outra lesão junto do baço, que é um órgão que a gente sabe que... Menos nobre, vai. Mas ele pode sangrar. Pode. Né? Ele pode sangrar e a gente sabe na literatura que a crio, por exemplo, vai muito bem em lesões do fígado,
mas existem relatos de ruptura da cápsula hepática em tumores mais periféricos no fígado. E o meu receio era fazer uma crioablação dessa lesão esplênica e levar a uma lesão do baço. Então, é teórico, mas a gente não quer correr risco. Né? Então, ali eu optei por fazer uma ablação por micro-ondas e o paciente foi muito bem desse tratamento. Né? Não teve complicação nenhuma. Qual é o caso mais inovador que você considera hoje? Fala, nossa, isso aqui é realmente sensacional. Você foi no congresso e falou, olha só. Talvez você nem tenha feito, mas você falou, qual que te marcou? Mas assim, o que eu acho que... Porque a imagenologia está avançando, acho que talvez seja a área da medicina que está avançando mais rápido. Mas eu te diria, Paulo, eu acho que assim, hoje o que está me chamando, me intrigando, talvez tem um viés aqui, né? A gente fala, eu lido com essas tecnologias e já com 18 anos fazendo, eu acho que tudo aí é importante. Mas me chama muita atenção essa disponibilidade hoje da eletroporação. Eletroporação? Me chama muita atenção porque assim, são lesões que você não dá uma solução com as terapias térmicas. Né? Você preserva assim, todos os... Você poder dar a oportunidade de uma pessoa se tratar de um câncer de pâncreas, por exemplo, sem cirurgia. Uma cirurgia que vai causar um potencial ali de desconforto, né? Então, trazer isso aí para o paciente isso é muito satisfatório. E assim, as pessoas, de um modo geral, buscam... A palavra cura é talvez o objeto de desejo, né, para a grandíssima maioria das pessoas. Às vezes a gente precisa entender assim, o que é a nossa existência, né? Quer dizer, ela é, pensando assim, partindo um pouquinho para o lado filosófico, mas a existência nossa é curta, né? A vida da gente, a gente fala, quando é mais jovem, o tempo demora a passar. Com o passar dos anos, a gente passa, na verdade, a valorizar muito o tempo, porque a gente percebe o quanto passa rápido, né? Isso é a história natural de todos. Então, quem já passou a metade da jornada, né, que se imagina, né, da vida, já começa a valorizar outras situações, outras questões. E a gente começa a perceber na oncologia o quanto que isso é impactante. Quer dizer, muitas vezes as pessoas que estão doentes se defrontam com uma doença oncológica ou alguma outra doença mais grave, elas passam a valorizar muito a qualidade de vida, né? E o tempo, ele é importante. Você ganhar um pouco mais de tempo, você pode falar, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3. E eu acho que já na partida ali, já no começo da minha atuação profissional, eu comecei a entender bem isso, assim. Não dá pra gente prever as coisas, né? A gente não tem essa bola de cristal. Quanto tempo eu tenho ainda de vida? Eu jamais me arriscaria. Eu sempre pensei assim, olha, dá pra gente fazer alguma coisa para você ter um tempo de conforto e a gente renovar o contrato? A gente tentar renovar o contrato, né? Eu tô falando assim de uma forma coloquial, mas dá pra gente fazer uma prorrogação sempre que der, e incrivelmente para muitos pacientes a gente tem conseguido isso, sabe? E não só com a radiologia intervencional, a medicina como um todo, sua prática como geriatra, você ao longo do tempo vai percebendo inovações dentro da sua prática, ou dentro da oncologia com a parte de medicações, né, que vão surgindo a cada ano que passa, e você vai criando mais esperanças, né? Eu aprendi uma oncologia em 1999, nós estamos em 2025, é outra história. E isso me deixa assim, fascinado, porque às vezes o renovar o contrato que eu falo é assim, se a gente consegue melhorar aquela situação, mesmo que a gente não tenha um prognóstico, mas quem sabe o aumento, a sobrevida, que seja 1 ano ou 2, e naquele intervalo surge uma nova terapia para a gente oferecer mais uma melhora de qualidade de vida e de progressão, quando você vê, você já está
ganhando mais tempo e mais qualidade para essas pessoas. Então, acho que faz sentido. Outros tumores, vamos lá. No final você me enrolou, você não falou que é o que mais te marcou, mas você falou que... Mas eu falei disso, eu vou te falar. Então, assim, talvez uma das coisas que me marcou mais recentemente... Isso, boa. É imaginar que eu recebi um paciente no ano passado, idoso, já com 70 e poucos anos, 73, 72 anos, numa situação já encaminhado, assim, na verdade ele buscando encaminhado por um colega cirurgião oncológico e que conhecia o meu trabalho, né, conhece meu trabalho e ele... o paciente falou assim, doutor, o meu médico me deu uma receita de morfina, o outro lá, falou que é para ir para casa tomar esse remédio aqui que acabou, não tem o que fazer mais. E uma lesão hepática de 17 centímetros, então realmente ele foi preocupado. Né? 17 centímetros de um tumor no fígado. Né? E eu falo assim, a gente... Mas estava restrito ao fígado? Ou tava... Restrito ao fígado, mas um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, com insuficiência renal... Quer dizer, não dava para operar, impossível. Um paciente com diabetes descompensado. E quando você vê aquilo ali, fala, olha, a gente pode tentar alguma coisa pensando conservadoramente. Vamos aos poucos. Isso aqui também não cresceu de uma vez. Isso aqui já vem desenvolvendo há um tempo, tem um perfil, não um perfil disseminado, vamos dizer assim. E a gente foi fazendo passo a passo, sessões de tratamento ali, com terapia ablativa. Foram queimando o tumor aos poucos, é isso? Que não é uma coisa convencional, tá? Não é algo vai lá para resolver de uma vez, tá? Normalmente não é essa terapia que a gente leva, assim, numa primeira escolha. Tanto que a primeira escolha nossa foi uma quimioembolização. Era o que estava exatamente ali dentro dos guidelines, né? Mas... E a quimioembolização levou ele a uma insuficiência renal aguda. Né? Então, por um mês, ele precisou dialisar. Então, assim, foi um caso bem marcante para mim, porque, assim... Mas aí diminuiu o tamanho do tumor. A gente conseguiu estabilizar alguma coisa nesse tumor, e depois a gente partiu para uma terapia combinada com ablação, com micro-ondas. E, no fim, um paciente que precisava tomar insulina de manhã e de tarde, deixou de tomar insulina. Tá, mas como é que... Ele estava descompensado do ponto de vista do diabetes por conta da doença tumoral. Ah, tá bom. A inflamação do tumor estava fazendo descompensão. A gente conseguiu reduzir o volume tumoral ativo, mesmo que não tenha sido completamente. Então, o que eu estou querendo te falar? Isso foi um tratamento paliativo. Você não curou? Eu não curei. Mas ao mesmo tempo... Ele se espetou menos com insulina. Esse paciente ele teve uma melhora da qualidade de vida dele clínica. Ele teve ganho de peso, ele teve melhora da dor que ele sentia, ele deixou de ter. Então e ali a gente conseguiu criar uma ponte para ele tentar a terapia sistêmica. Tá? Então ele começou essa terapia a duras penas, por questões aí de acesso também. Acabou, recentemente ele veio a falecer, mas era um paciente que talvez teria falecido lá no meio do ano passado. E a gente fala assim, é um caso... Você deu mais um ano para ele e com mais qualidade. Mas com qualidade de vida. Então, assim, de todas as nossas iniciativas, a gente tem que pensar nisso, né? Isso para paliação, seja para objetivo de cura, o que a gente tem, na verdade, é assim, é difícil da gente prever, mas a gente pode ajudar. Quando a gente fala, por exemplo, de câncer de rim, aí eu já tenho um desfecho contrário, porque o tumor de rim normalmente é um tumor que você, tratando ele no início, encerrou o assunto, né? Então eu tenho pacientes, eu tenho 2 pelo menos que eu conversei o ano passado, eu tive retorno deles o ano passado sobre a história evolutiva, que eu tratei no ano de 2008. Então,
2008 para 2024 são 16 anos. Sem operar, só na Fez radiointervenção. a ablação e um tratamento, uma sessão de tratamento. Um tiro. Né? Uma era um tumor maior, um pouco, 4.2, eu fiz em 2 sessões. O outro, uma sessão. Né? Então você vê que... Pôs a agulha lá e Estamos falando de queimou. 16 anos. Encerrado. Sensacional. Né? Sem corte. Então a gente tem que entender assim, existe a possibilidade de realmente cura para casos e outros casos a gente vai conseguir controlar. Para sarcomas, vamos lá. Tem benefício? Sarcoma é um tumor das partes moles, vai? Para explicar. Ou do osso, vai, não do... Os osteosarcomas, os sarcomas de um modo geral, são tratados com cirurgia. E, por isso que eu perguntei se e assim, atualmente assim, ainda não vejo ainda uma perspectiva da indicação desse tipo de tratamento numa fase inicial. Com muita frequência são tumores muito grandes, né? Quando se faz o diagnóstico já tem uma lesão ali, uma bolinha maior, significativa. E todo o tratamento é direcionado para a parte cirúrgica. Agora, com uma relativa frequência, um percentual desses pacientes desenvolvem metástases com muita frequência para os pulmões. E essas metástases pulmonares vêm sendo tratadas com terapia ablativa. Aí que eu queria chegar. Porque a gente pulou essa parte aqui na nossa conversa. Do tórax. A parte do tórax. Eu estou falando do câncer de pulmão, é o câncer que mais mata ainda. E aí? Já temos literatura suficiente aí para debater o assunto, né? O tratamento de metástases pulmonares, eu acho que já é bem definido para quem está dentro da radiologia intervencionista. A gente já entende isso como um benefício. Então a gente já faz, eu tenho diversas situações que eu tratei de pacientes com metástases pulmonares. O câncer primário de pulmão ainda é uma questão aí, assim, a aceitação da terapia ablativa como primeira opção. Você faz cirurgia, você faz radiocirurgia. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Mas, mais recentemente, o que está se percebendo é que o uso da terapia ablativa com imunoterapia no pulmão parece que é benéfico. Então, é possível que num espaço de tempo nós vamos ter isso aí, algum estudo que saia com um impacto aí, mostrando o benefício maior aí do tratamento por ablação. De onde vêm seus pacientes? Quem que te encaminha? Porque eles não te procuram só espontaneamente. Acho que não, em geral, algum colega que te encaminha. Eu acho que... Vem dos oncologistas? Oncologistas, a maioria, e alguns cirurgiões. Alguns cirurgiões também encaminham pacientes, sim. A gente tem uma boa relação com todos. Eu acho que eu acho que a gente precisa valorizar. Eu vou falar uma coisa, sabe, Paulo? Há uns 2 anos, um colega cirurgião pediu para que eu ajudasse ele a marcar um linfonodo de um paciente com câncer já tinha tido um câncer de tireoide, precisava operar um linfonodo. Veja que eu tenho uma grande experiência com ablação de linfonodo cervical. Mas tem casos e casos. E tem casos que eu prefiro não fazer ablação, que eu acho que o cirurgião vai cuidar melhor. Mas eu fui lá para fazer essa marcação e pedi para ele, eu não posso ficar aqui para ver o resultado da cirurgia, né? A gente marcou com azul-metileno, né? Então eu queria ver também, depois de marcar, porque uma coisa é ver no ultrassom, outra coisa é depois ver o produto dele. E ali eu vi, na verdade, assim, uma equipe muito sintonizada. 3 cirurgiões, né? 3. Um principal, um primeiro auxiliar, um segundo auxiliar. E eu vi o quanto que é trabalhoso aquilo ali. Né? Então, assim, é duro você ter essa coisa. É trabalhoso da minha parte também, mas é um outro tipo de trabalho, porque eu estou vendo a imagem, e essa é talvez o grande desafio. O cirurgião, ele é uma ciência que nós temos, pelo menos na cirurgia moderna, 150 anos de cultura dentro da área médica. Estou falando de 150 anos porque
É mais, mas assim, eu já fiz esse desenho para a primeira cirurgia de tireoide que se tem descrita foi na Península Ibérica, na história da medicina. Um cirurgião muçulmano chamado Albucases, ele fez a primeira cirurgia de bócio no ano por volta de 1100. Então dá para imaginar, é melhor nem imaginar as condições daquela cirurgia ali, né? Como que foi feito, o tipo de instrumental, como foi feita a anestesia, imagina tudo isso, né? E, então, assim, quando a gente fala da cirurgia moderna, a partir do momento que se começou a utilizar a anestesia como ela é entendida hoje, né? Usando... e ainda assim, migra lá para os anos de 1850. Eu fui no Etherdome. Você foi lá no Etherdome? Não fui pessoalmente. Eu fui. Emocionante. Onde foi feita a primeira anestesia. Exato. Agora imagine, e a primeira anestesia, quando eu lembro as fotos das cirurgias na Santa Casa de Belo Horizonte nos anos de 1920, operava-se de terno e gravata. E fumando. Né? Imagina, todo mundo... Luva, não existia essa coisa, né, da mão. Então, assim, olha o tanto de evolução que a gente está falando, mas e nós estamos falando de 150 anos, pelo menos, de cirurgia moderna, nesse sentido. E, então, nossa história, ela é baseada na cirurgia. Se não é clínico, é cirúrgico. E quando a gente fala em radiologia intervencionista, nós estamos falando dos últimos exatos 25 anos. Tudo isso que nós conversamos aqui é uma ciência que tem 25 anos de existência. Sem dúvida. É um negócio... Que eu estou participando há 18, imagina. E está avançando, né? Muito rápido. Então, assim, na verdade, a gente vê com muita alegria essas coisas acontecendo, mas eu preciso também, o tempo todo, fazer um exercício de voltar assim, a realidade é a cirurgia. Isso que a gente está trazendo, que a gente está vivenciando, e talvez a responsabilidade maior da gente, e não por acaso eu pessoalmente gosto de trabalhar dentro do ambiente universitário. A gente tem o papel de formar, o papel de divulgar isso dentro de critérios científicos, né, dentro do melhor que existe de indicações e de propostas, e ao mesmo tempo conciliar toda essa realidade, né, trazer. Então, assim, eu tenho um profundo respeito por todos os colegas cirurgiões que dão a sua vida em favor dos pacientes, porque são cirurgias, às vezes, de 6, 7, 8 horas. É desgastante, ficar de pé ali, debaixo do foco cirúrgico, quente e tenso, e encarando ali o risco da morte o tempo todo. Então, isso precisa ficar muito claro, que a história ela é feita de mudanças e algumas não são tão rápidas assim. Então, a gente está vivendo uma era de transformação tecnológica muito rápida e talvez dentro da medicina fazendo uma comparação, né, com as crianças na escola com o celular, o acesso ao telefone celular, né, graças a um bom entendimento, proibiu-se o celular para essas crianças dentro de escolas agora, recentemente. Por quê? Porque nós estamos percebendo que está acelerado demais no momento em que elas não estão ainda aptas para poder vivenciar tudo que a era digital oferece, né? Então, quer dizer, da mesma forma, fazendo essa comparação, acho que dentro da nossa profissão a gente também tem que ter esse entendimento de que, poxa, então isso não é a melhor coisa do mundo? Bom, na teoria é. E como é que a gente traz isso na prática, né? Essas são as questões. Qual que você acha que é o futuro da sua área? Além de reduzir o preço, treinar mais profissionais, porque eu acho que vai cair o preço. Com a novidade, tudo bem. Preciso. Mas vai cair o preço, vai ficar mais acessível e disponível. O que você acha que vai vir de ainda mais inovador? São tiros mais certeiros, preservar o que tem de bom, você colocar a agulha lá e ela fazer o resto, tirar da mão do próprio radiologista e um robô intervir. O que você acha? A sua opinião? Olha, o robô, ele precisa ser operado por alguém. Sim. Né?
E já existe. Já existe. Já existe. O robô na radiologia intervencionista. Na radiologia intervencionista. Não é só na cirurgia. Hoje eu acabei de ver um colega intervencionista norte-americano comemorar o 200º procedimento guiado com robótico em radiologia intervencionista. Mas não tem no Brasil ainda. Ainda não. Traz aí. Vai chegar, tudo chega aqui. Né? E é sim um movimento que a gente percebe em todos os congressos internacionais, é um volume de empresas desenvolvendo tecnologia nesse sentido. Então eu acho que assim, o futuro ele é um futuro de aproximação, em que eu enxergo e acredito nisso, em que nós vamos trabalhar em conjunto, sem romantismo nenhum, radiologistas, cirurgiões, e nós vamos formar os futuros profissionais, eles vão precisar incorporar essas duas formas de enxergar. Então, parêntese que eu faço aqui. O cirurgião, ele, quando ele vai aprender a profissão dele, ele começa já durante a graduação a fazer e se dedicar mais à anatomia, à dissecção, a toda aquela parte prática, né? A gente lembra dos nossos colegas cirurgiões, né, durante a faculdade. A gente que é clínico vai para uma outra área. O cirurgião ele vai dar ponto, fazer estágio cirúrgico, né? E o que é o ato cirúrgico? É ver. Ele vê, identifica, ele pega, ele corta, ele dá ponto, sutura. Esse é o ato. Ele tira, remove, fecha. Essa é a cirurgia convencional. Nos anos 70, um colega cirurgião falou assim, e se eu colocar uma câmera, injetar gás carbônico aqui, e ao invés de pôr minha mão, eu coloco uma pinça, um canal de trabalho e outra pinça, e eu vou operar as pinças e bisturi agora com a minha mão. Ele criou a videocirurgia nos anos 70. 20 anos depois, alguém da indústria falou assim, e se ao invés de você segurar essa pinça, eu colocar um robô para segurar e você vai operar um joystick? Você vai aumentar sua precisão, né? Sua precisão, desculpa. E isso foi feito. Agora, você continua vendo, continua pegando. Sempre tem alguém operando a máquina. Essa é a história da cirurgia, certo? Certo. Agora, a radiologia intervencionista, como que foi? Começou com raio-x. Alguém lá descobriu o raio-x no final dos anos 1896, por aí, na Alemanha, Röntgen. Dali, expandiu os Estados Unidos, começaram as primeiras punções e arteriografias nos anos 30, 40. Foi antes do sonar, do ultrassom? Antes. O ultrassom surgiu em 1964, primeiro. O primeiro tomógrafo em 1974 e em 78 a primeira ressonância. E ali nós estamos falando de tecnologias que dependiam de uma informática que, lembra os computadores dos anos 60 e 70? Eu não lembro que eu não estava lá, mas sim, né? A gente tem na história, uma sala inteira. Né? Nos anos 80, lá, eu lembro, meu pai comprou um computador da Microsoft que a gente começava a digitar e no meio da tela ele já não acompanhava a velocidade da tecla. Né? E onde que aconteceu a grande transformação digital, a primeira grande transformação digital, assim, para o consumidor, no final dos anos 90? Olha que coincidência. Com o PC. Os processadores... Os Pentium, lembra do Pentium, né? Revolucionou e aí apareceu o Windows, né? Microsoft e tudo mais. Olha que coincidência, foi quando os tomógrafos começaram a aparecer os multi-slides. Uma coisa puxa a outra. Então, nós estamos falando de 25 anos, né? Essa tecnologia aí, e a gente está vivendo uma nova era, que é a da IA. Então, são processadores muito mais potentes, talvez uma segunda revolução de informática, comparável dos anos 90. É a que a gente está vivendo hoje. Então, se me perguntar assim, e aí? Qual é o futuro, né? Para onde vai? As opções de tecnologia, elas vão chegar para a gente talvez com mais rapidez do que a gente é capaz assim, de incorporar de uma forma mais rápida. Eu acho que a solução disso tudo é trabalho cooperativo e conjunto. É humildade, entender que a gente tem
Agora, tem que fazer uma força conjunta. vamos lá. Eu ouvi sobre eletroporação pela primeira vez. Da população de médicos do Brasil, nem sei quantos estão agora, uns 800 mil, não sei. 600 mil. 600 mil. Quantos você acha que conhecem eletroporação? Já ouviram falar? Não consigo fazer uma ideia, mas muito poucos. Né? Muito poucos, menos de 1.000. Talvez, Esses 600 mil. Tá. 2.000, não sei. 2.000. Tá. Desses que conhecem, quantos têm resistência? Acham que não servem para nada? Não Eu servem acho pra que tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tende a não acreditar. Sim. Né? Então, desses 2.000, são menos ainda que conhecem a fundo. Sim, que tiveram oportunidade de ver um paciente deles, igual você falou, eu lembro de uma paciente minha que fez, né? Então, assim, você precisa ver. Eu costumo dizer uma coisa, felizmente nós vivemos uma profissão conservadora. E aí tem gente que fala assim, como que você está sendo antagônico? Você trabalha com tecnologia de ponta. Tudo que é novo tem uma resistência. Sim. Tudo. Mas, assim, de uma certa forma, esse conservadorismo, ele protege também daquelas pseudo-soluções. Sim, soluções tem muito pilantra. Né? A gente não está falando aqui de medicina alternativa, só para deixar claro, né? Não é a medicina alternativa. Então, para isso, assim, eu consigo entender essa necessidade da gente ser conservador. E, ao mesmo tempo, de novo, como conciliar, então, a incorporação de boa tecnologia e de boas práticas para transformar melhor a nossa vida. Eu acho que o grande desafio é esse aí, né? É a gente manter a base do nosso conhecimento histórico e aí a gente fala, né? A base do raciocínio clínico, né? Você fala assim, então, eu estou falando sobre tecnologia, mas essa tecnologia sem um bom raciocínio clínico, sem um bom diagnóstico, sem uma boa tomada de decisão, ela talvez não vai servir de muita coisa, certo? Eu ainda tenho isso na minha formação, eu uso isso, né, como fiel da balança. O paciente muitas vezes chega no consultório ou liga para a minha secretária e fala assim, mas eu já passei no médico, por que eu tenho que passar numa consulta? Já não dá para agendar uma biópsia de pulmão, com todos os riscos que podem acontecer numa biópsia de pulmão. E eu quero saber se eu preciso fazer aquela biópsia mesmo. Às vezes eu procuro, tem algum outro lugar para fazer a biópsia mais seguro e que vai dar o mesmo resultado? Não tem. Vai ter que. Então vamos conversar. Vamos colocar aqui na mesa todos os prós e contras, as vantagens, desvantagens, riscos. Então, o benefício supera o risco? Então nós vamos fazer. Mas essa é uma tomada de decisão. Não dá para fazer num formulário. Não, sem dúvida. Né? Então, assim, a consulta nessa hora é fundamental. E é ali que a gente filtra para onde que a gente vai. E talvez é o começo de tudo. Então, você vê, a prática continua sendo a base clínica, ela é fundamental. Né? Vamos lá, números. Câncer de pâncreas. Quantos você efetivamente consegue curar se você pegar num estágio inicial com a eletroporação? Olha, eu vou te dar um exemplo pessoal de um paciente que foi submetido a uma cirurgia curativa de um câncer de pâncreas em 2019. Cirurgia? Por cirurgia. E um ano depois, o PET-CT, o PET-scan, aquele exame que mostra funcionalmente se existe áreas suspeitas, mostrou um linfonodo. Quer dizer, não positivo. Tinha sido... O que sobrou espalhou para lá. De alguma forma, não existia esse linfonodo antes, ele tinha um PET-CT Talvez antes. tivesse microscópico e alguma voltou. doença microscópica e o linfonodo estava lá. 1 centímetro de diâmetro. Super captante no PET. Fizemos a biópsia. Adenocarcinoma de pâncreas. Cirurgião, um grande colega nosso aí,
que operou esse paciente de uma forma muito habilidosa, falou com a colega oncologista: procura o Ricardo, porque se eu tentar achar esse linfonodo, eu acho que eu vou espalhar a doença. E vai ser difícil de achar, vai ser uma cirurgia difícil. Veja se ele pode fazer uma ablação por radiofrequência. Que a gente fez. O paciente está aí. Está aí. Felizmente não tinha outros microscópicos lá. Sem evidência de doença. Então, qual que é o grande mistério aí? É um paciente que poderia ter tido 4, 5 lesões, e a gente viu uma naquela época, no PET scan do ano seguinte apareceu outra. Poderia. A doença oncológica, a gente não consegue dar essa certeza. Aparentemente parece que é isso. Então a lesão está restrita ali ao pâncreas. A gente percebe uma discussão aí de casos aí essa semana, indo para a tireoide. O paciente operou de criança, ele operou a tireoide porque tinha uma síndrome familiar, e a tireoidectomia, a lesão tinha 3 milímetros. Ele era criança, 6 anos de idade, alguma coisa. Ok. Apareceu agora a doença metastática, com 25 anos. Nossa. Então, é raro, é uma situação muito rara, é uma exceção. Tá? A tireoide não é assim, né? Mas você vê que existem subtipos. Então, a gente realmente precisa ter um conhecimento ampliado sobre cada doença oncológica. O câncer de pulmão, quando eu me formei, era pequenas células e não pequenas células. Sim. Hoje é uma lista, né? Você pega lá, tem esse tipo, e cada um responde a uma terapia de uma forma diferente. Então, quer dizer, a gente começa a melhorar, na verdade, o foco da nossa lente, né? Porque antes enxergava uma coisa, hoje a gente enxerga melhor, e muito provavelmente, Paulo, a gente vai enxergar melhor ainda daqui a 5 anos, 10 anos. Essas coisas vão ficar cada vez mais bem classificadas e bem instruídas. O que fazer? De novo, a gente agora tem que usar o raciocínio clínico e cruzar essas informações com tudo que a genômica oferece para a gente, e ainda bem que existe a inteligência artificial hoje para fazer a matriz e cruzar esse volume gigantesco de informações para a gente chegar mais rápido na tomada de decisão. Então, acho que esse é o universo que a gente vive. Voltando ali para a pergunta, né, assim, qual é a chance de cura? Então, basicamente, eu vou voltar para um conceito aí da radiologia intervencionista. O que eu preciso à luz do conhecimento atual, enxergar aquela lesão e propor um tratamento onde eu tenha margem de segurança. Isso é um conceito de cirurgia, né? Fazer a mesma coisa. A única diferença é que, ao invés de eu ter que operar, abrir, dissecar e pegar, ressecar, cortar, costurar e finalizar aquele tratamento, nós vamos entrar com sondas, com probes, com agulhas e emitir a energia naquele local, evitando as complicações potenciais, e vamos retirar aquelas agulhas e usando equipamento de imagem para poder enxergar esses gestos que eu vou fazer. Então, o que muda é o jeito de fazer, mas no fim, a finalidade é a mesma, né? E a estatística seria a mesma da cirurgia. Exatamente. Eu acho que essa é o grande volume de dados que a gente está mostrando, né? Que a ciência, a humanidade está mostrando com aqueles colegas que são os pioneiros em fazer isso. E pode dar problema? Eletroporação? Pode dar problema. Pode sim. Como também a cirurgia pode dar problema, também pode ter problemas, né? E de várias sortes. Cada técnica com as suas limitações e riscos, né? Então isso precisa, o indivíduo que vai trabalhar com isso precisa conhecer todos esses riscos e balancear quando for indicar o tratamento, né? Ele tem que falar, isso aqui eu consigo manejar. Por diversas vezes eu chamei colegas cirurgiões para estar comigo ali. Mesmo, olha, eu preciso de você presente em sala para uma retaguarda, para casos mais críticos, né? Outros não precisam, mas alguns casos eu prefiro, eu acho mais seguro para o paciente. Isso onera mais, pode onerar, porque o indivíduo parou a agenda dele para ficar ali disponível. Mas às vezes a gente precisa lançar a mão desse tipo de recurso, né? É uma forma de você preservar ali a saúde do paciente, mesmo que ele não entre, mas
está ali à disposição. Então, tem situações que a gente precisa pensar dessa forma. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, eu ficaria falando mais algumas horas com o meu amigo aqui, mas obrigado a você que está aqui nos vendo. Curta, comente, compartilhe, deixe sua pergunta aqui, eventualmente a gente faz uma nova abordagem aqui, se o Ricardo tiver disponibilidade, uma pessoa super ocupada e se dispôs a estar aqui com a gente. E principalmente agradecer ao Ricardo por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Pode deixar sua mensagem final, o que você quiser falar aí. A câmera está aberta. Paula, eu acho que na verdade o agradecimento aqui é meu, porque eu fiz uma escolha profissional difícil na época. Escutei de várias pessoas que isso não existia, como que eu ia viver disso, como que... acho que naturalmente, né? É isso. Nós estamos falando de uma coisa legal, uma coisa nova, uma coisa muito tecnológica. Hoje a gente vê muitos residentes da radiologia interessados em se formar como intervencionistas. E então o meu agradecimento é de ter a oportunidade de comentar, de poder falar sobre esse tema para o público geral, para as pessoas que se interessam, né? E com o objetivo de ampliar, de fazer isso ser cada vez mais uma área com o maior número de pessoas, tanto entendendo quanto praticando e, no fim, levando isso para o maior número de pessoas. Então, eu só tenho a te agradecer e, claro, foi o maior prazer de trabalhar e detalhar outros temas aí quando for interessante. Muito obrigado. Valeu, pessoal.